אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, באתי לדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, עם צולות הימלה, ואמר לי כך, באתי מן המים, עם צולות הים, לשאת ברכת שלום לידי כל העולם, לשאת ברכת שלום לידי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Ok, Shabbat Shalom a todos, dando continuidade com o sinal do Messias através da vida de Sansão, parte 2. Não conseguimos terminar ontem, né? Para não ficar muito longo. E vamos dando continuidade a esse estudo, no qual vai nos ajudar a entender, principalmente, coisas que estavam escondidas diante dos nossos olhos todo esse tempo, e nós não tínhamos nem a mínima ideia de como achar isso, né? Como descobrir essas coisas por falta de um entendimento hebraico das próprias escrituras, né? A teologia grego-romana estuda a escritura de uma forma não muito kosher, não muito viável. É por isso que certas coisas se perdem no cristianismo, o entendimento, ao ponto de simplesmente abandonar os mandamentos, as festas do Eterno, e é um conjunto de coisas, né? Vamos fazer as coisas de forma bíblica, né? Que o Eterno possa estar aí ajudando os irmãos aí no entendimento, né? E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, escreve na barra de comentários aí do YouTube, né? E vamos dando sequência a esse estudo. Vamos falar um pouquinho aqui, antes de nós avançarmos, né? Paramos aqui no 21, né? Eu só quero voltar mais um pouquinho só para enfatizar algo sobre, por exemplo, a guarda do Shabat, né? O que tem a ver, né? Esse sinal de Nazariel. Então, será que é algo assim tão bobo, né? O Eterno simplesmente deu esse mandamento à toa, né? Ou seja, e se um filisteu fizesse o voto de Nazireu e deixasse o cabelo crescer e guardasse o Shabat, isso implicaria que ele receberia também o mesmo poder que Sansão tinha, né? Absolutamente não, porque esse sinal é para o povo do Eterno e não é para o não povo do Eterno, tá? Então,
o cabelo de Sansão em si não significa nada, mas é um sinal que o Eterno deu. É um sinal, é uma marca física, né? Então, vamos falar rapidinho uma outra marca aqui, bem controversial, essa marca, e que usam-se, né, literalmente, cartas de Paulo para abolir essa marca, né? Porque não entende o contexto que Paulo está falando, né? Então, no Gênesis 17, o Eterno tem uma proposta para Abraão, né? E começa assim: Abraão postou-se o seu rosto em terra e ele disse, né? Da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, né? E vai acabar falando sobre as promessas, né? E vai falar de uma aliança da circuncisão. E olha que interessante aqui. Da sua parte, disse Elohim a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Tá vendo? Não tem esse negócio em nenhum lugar você falar, quando chegar o Messias, essa aliança cai por terra. Terá que ser guardada todos do sexo masculino entre vocês, serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Ou seja, é um sinal, tá? É um sinal visível. E é lógico que uma vez que você faz essa aliança, você não vai andar na rua mostrando sinal para você, para ninguém. Porém, é algo que o Eterno estabeleceu e Abraão disse sim, não só Abraão, mas os seus servos, os seus escravos. Ele circuncidou Ismael. Ismael tinha seus 13 anos de idade. Hoje, o Islã também, né? A religião do Islã também circuncida também, só que não circuncida aos modos abrâmicos, porque o Eterno explica que é para circuncidar o bebê no 8º dia. Ele circuncida o jovem, o homem, com 13 anos de idade, ou seja, segue os modos de Ismael, mas não o que o Eterno mandou para Abraão. Olha o que ele falou: terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que foram comprados estrangeiros, que não forem descendentes de vocês. Nós não fomos comprados pelo sangue do Mashiach, né? Ou seja, o nosso pacto não é com o Messias. O sangue do Messias é o que seria, vamos supor, o que valida, né? O sangue que valida para você adentrar dentro do pacto abrâmico. O pacto abrâmico continua válido até hoje, tá? Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês, tá vendo? Marcada, marca. Não é algo no coração, porque só vai circuncidar quem é realmente, que já tem um coração circuncidado. No corpo de vocês será uma aliança perpétua, que não tem fim. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. Então a quebra da aliança anula, né, o pacto. Então, como é que o cristianismo explica isso? Não tenho a mínima ideia. Eles apelam para Gálatas 5 e aquela coisa toda, e não é isso que Paulo está falando. E o assunto hoje não é circuncisão. Então, o sábado também é um sinal, uma marca visível, que alguém pode olhar para você e ver. Então, o voto nazariel também é uma marca visível. Você vai olhar, ô Sansão, vamos tomar um suco de uva. Opa, não posso. Por quê? Porque eu tenho um voto nazariel sobre minha vida. Ah, vamos ali no cemitério. Não posso tocar em cadáver. E assim por diante. Então, qualquer gentil pode fazer esses votos, pode deixar o cabelo crescer, pode guardar o Shabat, como eu estava falando, que é, por exemplo, os adventistas. Se o Shabat dos adventistas fosse algo válido, fosse algo realmente, vamos dizer, que o Eterno tem um propósito, eles iriam ver as outras alianças. Então, pelo fato de eles não conseguirem ver essas alianças, eu estou recebendo esse entendimento de que não adianta um gentil guardar o Shabat por uma mera religiosidade. Ele lê lá em Atos 10, eu vou fazer o que Atos 10 está falando.
Tá, mas e Pessa? Ah, não, Pessa não. Ah, e Shavuot? Não, não, isso aí não é de Deus. Ah, e guardar a festa do Sukkot? Não, está amarrado em nome de Jesus. Então, se esse sábado que eles estão guardando não consegue produzir outros sinais, porque o sábado nada mais é que um portal no reino do Eterno para você começar a entender e guardar outros mandamentos. Era isso que foi decidido em Atos 15. Você não começa pela circuncisão, você começa pelo Shabá. É o Shabá que vai te dar entendimento para outras alianças, e foi isso, exatamente isso que ficou decidido aqui, porque olha só, olha que estava a bagunça, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E não é que está de todo errado aqui, mas a salvação não vem através de um simples ato de você circuncidar, porque você não pode circuncidar por motivos errados, porque não tem reversão. Você pode guardar 20 Shabás, e se você guardou por um motivo errado, ok, não tem problema nenhum. É o caso que eu vejo um adventista, um cristão adventista, que guarda o Shabá, mas prega também contra partes da Torá. Então eu não consigo, minha mente não consegue entender isso. Porque também caiu no conto do vigário de que a Torá também foi abolida em partes. Não foi toda abolida, em partes. Então acabam ficando no mesmo barco da abolição da Torá. Então veja bem, por que esse sinal dava força pro Sansão? Não era por causa do cabelo, mas porque ele guardava esse mandamento, a força que lhe vinha sobre ele era algo assim, que realmente destacava ele. Que, de novo, eu não creio que Sansão era um homem gigantesco, forte, todo musculoso, eu não creio nisso. Eu creio que ele era um homem normal. Só que quando esse sinal produzia outros sinais de uma força realmente extremamente assim imensurável, né? Vamos assim dizer, né? Então a mesma coisa é quando o povo do Eterno começa a obedecer a Torá, nós também vamos ver outros frutos, nós vamos ver outras coisas na nossa vida. E às vezes também vai vir afronta sobre isso. O fato de você ser pego guardando o mandamento por um parente seu, um amigo da escola, ou um membro de um sistema religioso, vamos dizer assim, uma igreja evangélica, isso causa problema, vai causar afronta, vai causar desconforto, né? Então, voltando aqui. Então, Dalila vai, vamos lá, né? Olha só. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo. Engraçado que a 7 está associado com as festas do Eterno, né? Então, veja bem. Então, o que foi cortado da igreja? Começou cortando pelo Shabá. Depois cortou o Shabá, cortou também Levíticos 11. Depois cortou Levíticos 23. Depois cortou Levíticos 23. Corta Gênesis 15. E é exatamente a mesma coisa que aconteceu durante a revolta dos Macabeus. Eu aconselho vocês, quem não leu, leia pelo menos os 2 primeiros capítulos do livro de Macabeus. Você vai só encontrar esse livro nas Bíblias católicas, que você vai ver que a ordenança do governo grego, né, através de Antíoco Epifânio, era justamente isso. Estudo da Torá, a igreja abomina. Circuncisão, a igreja abomina. Comer comida limpa, a igreja abomina. Guardar o sábado, a igreja abomina. E tem mais um outro mandamento. Não podia também pronunciar o nome do Eterno e tinha que misturar o culto do Eterno com o culto dos deuses deles. Ou seja, os gregos não queriam que o povo de Judá, daquela região, eles não queriam que os judeus deixassem simplesmente de serem judeus. Queriam que eles comprometessem a verdade da Torá em algumas partes. Então, profeticamente falando, a igreja tem esse espírito grego da Antíoco Epifânio, que a igreja também não quer de todo abandonar as escrituras.
Porque o certo seria o cristianismo dar uma bicuda no Novo e no Velho Testamento e viver a religião deles. É uma religião híbrida. Mas não. A proposta de Antíoco Epifânio para os judeus era você cede em partes e nós vamos ceder em partes. E nós vamos unir e vamos ser somente um povo. Você abandona a Torá em partes, porque, por exemplo, eles permitiam que os judeus estudassem, por exemplo, os profetas, mas a Torá não. Estão entendendo? E por incrível que pareça, para onde que o cristianismo vai quando eles querem provar que Jesus é o Messias ou é Deus? Vão para os profetas. Estão entendendo? Então é aquela coisa de misturar o santo com o profano. Vamos criar uma teologia da Trindade para misturar o santo com o profano, porque se você é monoteísta, você vai acabar ofendendo a religião de alguém. Então vamos supor um cristão vamos supor que se o cristianismo fosse mesmo uma religião monoteísta. Quando ele aproximasse, por exemplo, um budista, ou se aproximasse um outro de uma religião que crê em mais de um Deus, vai dar pepino. Então, para a coisa ficar tipo num plano mais amigável, vamos comprometer. Não, nós somos monoteístas também, mas é um Deus de 3 cabeças. Tá? Para você ficar bem confortável. Você vai deixar de ganhar uma pessoa para Jesus porque você não quer comer porco com ele, ou comer lesma, ou comer rato, ou comer barata. Estão entendendo como é que era isso? Os gregos andavam com uns carrinhos pelas ruas de Judá, e esse carrinho era como se fosse um churrasquinho ambulante. E lá eles tostavam o porco, eles iam dando um pedacinho do porco, e lá, na hora que você comesse o porco, você tinha que fazer uma saudação, um saludo para o Deus dele, tinha que tomar um vinho, tinha que queimar um pouco de incenso. Estão entendendo? Realmente coisas horríveis, tá? E a igreja tem esse espírito também. Então vamos lá. Então ela chamou Sansão e disse: os filisteus estão atacando. Lembrando que filisteu significa estrangeiro, né? Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Eterno o havia deixado. Porque ele foi brincando, né? Foi indo, até que ele quebrou o voto do Nazareão do cabelo. Porque o resto, tudo ele fez. Todos os votos dele ele quebrou, né? Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. E olha que interessante, que a mesma coisa fizeram com o Mashiach. Deixa eu achar aqui. Você vai começar a ver, por exemplo, eu tive nesse local, que seria a casa de Caifás, aonde o Mashiach ficou preso, nessa cela, né? Realmente um lugar assim horrível, tipo um calabouço, que para você chegar lá você tem que ser baixado dentro de uma corda, tem um buraco em cima, não tem para você escapar, é um buraco que fizer dentro da rocha. Para você sair de lá e entrar, você só desce através de uma corda. Aqui, ó. Olha o que fizeram aqui, ó. Furaram os olhos de Sansão. O que fizeram com Mashiach? Começaram a cuspir nele, vendaram os olhos e dando-lhe murros, diziam: profetize, e os guardas levaram dando-lhe tapas, né? E prenderam ele e começaram a girar no moinho da prisão. Dá uma olhada aqui, vamos dar uma olhada nessa foto aqui, para a gente entender mais ou menos, que agora vamos trazer outras conexões também sobre esse moinho. Qual o significado desse moinho? Olha que interessante, para vocês terem uma ideia. Quer ver? Aqui, ó. Aqui seria uma representação, né? E nesse moinho você pode colocar aqui alguma coisa que necessite moer. Exemplo, milho, trigo. Não sei se moe, acho que não moe. Mas trigo moe, tipo para fazer farinha. E o mais interessante,
né? Olha ele aqui, com os olhos amarrados, né? E é mais ou menos isso. E o que acontece com quem tá nessa situação, né? Olha aqui, isso aqui é lá em Israel, tá? Eles jogam aqui, por exemplo, dentro desse buraco aqui, eles jogam, por exemplo, como é que fala? Azeitona, né? E lá ela vai sendo triturada com caroço e tudo, né? Com esse sistema ali, e vai sendo prensada, né? E o que ela produz, né? Olha lá, moinho de azeite em Cafarnaum, tá? Eu tive nesse lugar. E o que ela vai produzir? Ela produziu esse óleo, né? E tem um esquema lá, depende da primeira prensa, é um óleo melhor, a segunda prensa já não é um óleo tão bom. Tem uma técnica aí, tá? E olha que interessante aqui. Dona Sheila trouxe um texto aqui, vamos ver o que está querendo dizer. Jeremias 39, vamos ver o que ela trouxe aqui para nós, vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levar para a Babilônia. Olha, interessante, praticamente a mesma situação, né? Vou aproveitar aqui, copiar isso aqui e jogar lá no YouTube. Muito bom essas conexões aqui. Então, olha só. Vamos ver aqui uma conexão bem interessante sobre, por exemplo, né, o nome, né, Getsemane. Qual o significado dessa palavra? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos para vamos aqui para Mateus. Vamos ver qual o significado dessa palavra, se tem alguma coisa a ver. Mateus 26, 36. Olha só. Getsemane, né? Então tá assim. Então Yeshua foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sente-se aqui enquanto eu vou orar, né? Antes da gente falar um pouco sobre isso aqui, deixa aí no Bible Hub dar dar uma olhada, né? Porque uma coisa que nós temos que entender: o Machia, ele se compara como sendo uma oliveira, né? É assim? Ele fala que ele é a oliveira verdadeira. Em vários instantes, né? Você vê ele se comparando com uma oliveira e fala que aqueles que são enxertados, né, nele, né? E eu estava até analisando outros aspectos, né, do que quando ele fala, né, pegue a sua cruz, né, e venha após mim, né? O que será que? Qual será o verdadeiro significado disso, né? Então, olha que interessante aqui. Vamos dar uma olhada nessa palavra Getsemane e vamos ver o que aparece aqui, ó. Vamos ver aqui, tá aqui a transliteração, né? Aqui tá as ocorrências, as concordâncias onde mais aparece em Marcos, parece que só aparece em 2 lugares, né? Vamos olhar aqui, agora vamos para o Strongs, para a gente ver o significado disso. Olha que interessante. Deixa eu traduzir, colocar no português. Ok, vamos lá, olha só. Getsemane, um pomar de oliva no Monte das Oliveiras, que é exatamente onde ele estava, ou seja, um pomar, né? Existe uma igreja nesse local onde ocorreu esse evento, e existe lá, por exemplo, oliveiras de mais de 2.000 anos, que estão lá até hoje. Vamos ver. Aparece alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Olha só.
Nesse local aqui, tem uma... Tá vendo as pessoas vindo aqui visitar? Aqui dentro, na esquerda, aqui tem uma igreja, entendeu? Chamado Getsemane. Essa igreja, por incrível que pareça, ela é toda escura por dentro, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a igreja e aqui é o pomar. Aí fizeram uma igreja no local, onde eles alegam que foi ali que o Mashiach chorou, sofreu, teve aquela situação que ele chegou a suar sangue, né? E olha aqui, por exemplo, aqui. Então tem lá dentro uma pedra, né? Não vou nem entrar nesses detalhes, né? Mas só para a gente entender. Então, Getsemane, vamos olhar aqui, é um pomar, né? E significa o que mais que pode significar, né? Um lugar de prensar. É um lugar de prensa. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Imprensa, tá vendo? Ou seja, algo que você pressiona, algo que você aperta, né? Vamos ler um pouco aqui a situação do Mashiach nesse Mateus 36. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu fechar a outra aqui, que tá com muita... Peraí. Vamos lá, do 36 em diante. Então Yeshua foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Então vamos lá, lugar de prensa, de pressão, tá? Eles disseram, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, faça a tua vontade, né? Por quê? Eu consigo entender que ele está começando a entender que tudo aquilo que ele profetizou já está às portas. Algo terrível está para acontecer, tá? Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiam e oram para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse caso, sem que eu beba, faça-te a tua vontade. Esse caso que ele está falando tá associado com Pessa e, né, que ele seria a própria oferta, né, a oferta de Pessa, né? Quando voltou de novo, o encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou os discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem, descansam, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levante-se, vamos, e aí vem aquele que me trai, né? Aí vem todo o enlace, né? Dos que iam trair ele e eventualmente colocar na estaca de execução, né? Muito bem, a Sheila está falando aqui algo tremendo, né? Que da mesma forma que Sansão, porque todo o problema de Sansão foi com os olhos dele não estavam consagrados, né? E com o tempo, através dos olhos, ele quebrou um voto, quebrou outro voto, quebrou até que chegou uma hora que não teve mais jeito, entendeu? Realmente os olhos é a janela da alma, né? Então tá aí essa pressão. Então nós vemos aqui, né, através dessa foto, nós vemos aqui o Sansão também sendo pressionado, sendo imprensado, né, e tá lá moendo. É isso que o inimigo também quer para nossas vidas, né, que você esteja nesse círculo, nesse vai e vem, tá? Você não está contente nessa igreja, vai para outra igreja. Em vez de ir para Torá, não, vai para outra igreja. E lá você roda mais 1, 2 anos, né? Mas
Mas aqui o pastor é carismático. Aí você volta de novo. Aí quando você vai ver, que nem uma moça estava falando para mim, que ela gastou 20 anos na igreja, rodando, e bendito seja o Eterno, que hoje ela não está mais em igreja nenhuma, não está mais debaixo de nenhum subjugo, né? Sem nenhuma perspectiva de entendimento bíblico, e está aí estudando com nós. Que o Eterno abençoe ela, que ela possa estar firmando aí, né? Tendo esse entendimento, né? A Sheila está falando aqui, por exemplo, né, que os olhos dos apóstolos estavam pesados, né? Ou seja, cansados, né? Que também esse dormindo também está associado à apostasia, da mesma forma que nós falamos sobre as 10 virgens, né? Olha lá, quando voltou de novo, os encontrou dormindo, né? Então, olha que interessante. Na segunda vinda do Mashiach, ele vai encontrar o povo literalmente dormindo. Ou seja, apostado. E o próprio apóstolo Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses 2, apostasia. O povo já estão na apostasia já há séculos, tá? Isso é um sinal que o Mashiach está às portas, mesmo que dure mais 100 anos, tá? Então vamos lá. Então entenderam, né? Jardim, Getsemane significa pressão, o Mashiach está sendo pressionado a essa situação, no qual não vai ter como escapar, tá? Não tem como escapar. Vai ter que enfrentar o madeiro mesmo. E olha que interessante, diz aqui em Hebreus 5, vamos lá rapidinho. Isso mostra que o Mashiach não é um Deus, tá, meus queridos? Porque se fosse um Deus, ele falava assim: vem em mim o madeiro, eu não vou sentir dor, eu vou fingir. Eu tive um amigo cristão que falou isso para mim, que ele fingiu que morreu, porque Deus não morre, então ele fingiu que morreu, ou seja, ele deu um truque. Absurdo, né? Então olha só, olha o que diz aqui, ó. Hebreus 5:7. O autor de Hebreu entendeu exatamente o que o Mashiach é, tá? Durante seus dias de vida na terra, Yeshua ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar. Ele está falando justamente sobre o evento do Jardim de Getsemane. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Então, quer dizer, se o Mashiach teve que aprender a se submeter ao Pai, a obedecer o Pai, nós que levantamos a mão e aceitamos Jesus, não temos que obedecer. Por meio daquele que sofreu e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna. Quer dizer, ele não era, ele tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por eterno, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos lá. Então entenderam bem o que é pressão no jardim do Getsemane, né? Então vamos lá. Vamos voltar para o nosso amigo Sansão. Perdão. Então, o plano do inimigo para a nossa vida é colocar você para girar no moinho. Esse giro é você estar rodando e não sai do lugar. Porque você troca de igreja, você sai da Assembleia, vai para a Adventista é Testemunho de Jeová você vai para não sei aonde, até um dia que você entender que não é para ir para lugar nenhum, não é para se juntar em lugar nenhum, é para você se converter ao eterno, coisa que você nunca fez na sua vida. Porque você converteu ao sistema religioso. Converteu a Trindade, converteu a igreja, converteu a Ellen White, converteu para todo lugar. Porque esse roda, você está cego, você não consegue ver a Torá, né? Vamos voltar de novo a fotinha do nosso amigo. Aqui, ó. Ele está aqui doidinho, rodando. Eu estou participando de uma campanha, a campanha do tijolo, a campanha da fronha, a campanha não sei do quê. E não sai dessa. E fica nessa. E aí, meu amigo, como é que tá? Não, tô indo pra campanha. Mas e a Torá? Não, Torá é para judeu. Entendeu? Mas, olha que interessante, olha a esperança aqui. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo.
Então, meus queridos, hoje as nossas tranças estão crescendo de novo, tá? E começa assim. Como é que é o negócio do Shabá? Alguém fala com você sobre o Shabá, alguém fala que as leis não foram abolidas, alguém começa a falar que a igreja evangélica, o cristianismo é furada. Aí o que acontece, o que não pode acontecer, eu não estou falando que você não deve perguntar para o seu pastor. O que acontece é o seguinte, você vai, vamos dizer assim, vai lá e, mas será que é mesmo? Eu não sei, esse negócio de Shabá, esse negócio de lei, eu tenho minhas dúvidas. Tá, se você tem as suas dúvidas, então por que você não questiona essas dúvidas com o seu pastor, com o pastor dos pastores? Aí quando você vai lá, por exemplo, em vez de você ir perguntar ao Eterno, você vai perguntar ao teu pastor humano. O que o teu pastor humano vai fazer? O que será que ele vai fazer? Ele vai vir com uma teologia do corte de cabelo. Ele vai literalmente cortar essa ideia de obedecer à Torá, essa ideia de que os mandamentos não foram abolidos. Aí ele vem com uma pequena cirurgia, ele vem com um instrumento cirúrgico, né? E olha só o que acontece. Um minuto. E olha só o que acontece, ele faz uma cirurgia e ele tira essa ideia. Fica só com as cartinhas de Paulo, meu querido. Fica somente com o Jesus. Jesus é tudo. Jesus lhe basta. A graça lhe basta. E o que acontece? Mudou. Aí cresceu um pouquinho de novo. Eu estava conversando com o Bill lá no YouTube. Aí você vai, pum, corta de novo. Aí eu vou lá, boto uma trancinha. O teu pastor vai, corta de novo. Resumindo, você vai ficar aqui, ó, rodando, roda. Cego, nu. Justamente o que eu li lá da igreja da Laodiceia. Escolhendo os mandamentos que vai cumprir. Escolhendo quais partes da Bíblia é interessante para você, né? Aí a tua vida cristã vira isso aqui, ó, uma coxa de retalho, ó. Aqui, ó. Vai eliminando, vai esculpindo literalmente o que lhe interessa e o que não interessa. Não, eu não quero saber negócio de mandamento, não. Isso é para judeu. Eu estou na graça de Jesus. Rodando. Vamos lá, vamos avançar. Esse roda-roda não para, meus queridos. Vocês sabiam que a palavra church, em inglês, ela vem de a raiz dela é uma palavra alemã, que tem raízes numa palavra alemã chamada Kirk, que significa literalmente circo. Olha que interessante isso. Porque, por exemplo, a palavra igreja, no português ou no espanhol, ela está bem perto de eclésia. Mas no inglês, church, ela tem um fundamento de uma raiz, uma palavra alemã, que literalmente significa círculo. Roda e não sai do lugar. Estuda, não sai do lugar. Lê um monte de livro, isso ajuda não sei do que. Bom dia, Espírito Santo. Boa tarde, não sei do que. E aquilo, e vai, não sei o que lá. Como ser rico, como ser próspero, como expulsar demônio. E não sai, não avança. Porque o plano do inimigo é esse mesmo. De enjaular dentro de uma igreja, catorar pertinho, porque ele está pressionando aqui alguma coisa. O azeite está aqui, mas ele não consegue pegar o azeite. Mas está pertinho dele, é a mesma coisa. O crente vai para a igreja, o azeite está ali, a Torá está pertinho, mas também não consegue alcançar. Tem que vir alguma força externa e mostrar para a pessoa. E olha o que eu falo. Quando se vai numa igreja, tudo que o pastor fala, todo mundo crê sem nenhuma evidência. Porque eu duvido que o Luquinhas, quando foi lá na igreja pela primeira vez, que ele pediu provas do que estava sendo ensinado. A pessoa vai dirigindo, vai dirigindo, digerindo aquilo, aceitando,
e não questiona. Agora, para arrancar a pessoa do cristianismo, você pode dar, às vezes, um caminhão de evidência, um caminhão de provas, não é o suficiente. Vamos lá. Agora vamos entrar em uma fase bem interessante. Tá? A morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. Deixa eu puxar aqui um pouquinho aqui para ninguém saber o que é esse tal do Dagon. Né? O Dagon vai aparecer em vários eventos da história do povo de Israel, né? Vou botar umas imagens aqui só para a gente saber, né? Do que se trata, né? Então tá aqui, ele tem um formato de peixe, tá vendo aqui, ó? No cristianismo, ele é honrado através desse chapéu ali do chefe do cristianismo, né? Não adianta falar que não é porque é, tá? Ele é representado por um peixe. Olha aqui, o sacerdote do Dagon, ele tem ele pega, a impressão que dá que eles limpam o peixe, tira a barrigada e coloca esse chapéu aí na cabeça, tá vendo? Mas na verdade é uma boca de um peixe, tá? Então esse símbolo aí, ele é honrado no cristianismo, tá? Por mais que venham falar que o Papa não é o chefe das igrejas evangélicas, isso é mentira. Absurdo, tá lá? Então tá aqui, vocês entenderam o que é esse Dagon, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, vai rolar uma festa, uma campanha ao Deus Peixe. E para festejar, comemorando sua vitória, dizia: os nossos deuses entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. E isso, quando o Mashiach vir, também vai acontecer algo parecido. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir, e mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Essa palavra que está aqui, ó, vamos dizer assim, nesse contexto de diversão, eu estava dando uma olhada no hebraico, deixa eu olhar aqui rapidamente aqui, para vocês darem para vocês estarem acompanhando aqui. Olha que interessante. Só um minutinho. Esqueci de abrir aqui. Olha só. Olha, na definição dessa palavra, é algo tipo assim, que é motivo de deboche, brincadeira, risada, de gesticular e até mesmo como... Sabe quando os gregos se reuniam, por exemplo, nas arenas para ver disputa, brigas, tal? É mais ou menos esse tipo de contexto, tá? Ou seja, é algo como se fosse um show. É como se você fosse, por exemplo, ligasse a televisão e visse um show de piadas, algo assim. Ou como se você fosse num circo e visse palhaços fazendo, né? Um show lá, uma apresentação, né? Era isso que estavam fazendo com ele, né? E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Eu vou colocar um vídeo aqui agora. Espero que ninguém se ofenda com isso, tá? A ideia não é ofender ninguém, tá? Não é isso, mas é necessário a gente começar a entender que essas coisas que estão acontecendo no cristianismo não são simplesmente coisas do nada, meus queridos. Não são coisas que simplesmente vieram assim de espontânea, pura, do nada. Isso tudo é profético. Isso tudo está associado com coisas que aconteceu no passado com as figuras messiânicas e também estão acontecendo literalmente hoje diante dos nossos olhos. Não é para deboche, tá? Porque quem está debochando são eles, não sou eu.
tá? Então, se você se ofender com isso, seja macho, segura um pouco aí, tá? Que você vai entender que nos cultos de Dagon, do deus peixe, está acontecendo as mesmas coisas. Estão debochando do Messias no cristianismo. Não é o Islã que está fazendo isso, não. Não é o judaísmo que está fazendo. O judaísmo não perde tempo com isso. Tá? Não é o pessoal da Seixa Noé, é os próprios cristãos que dizem que crê nele e estão com essa mistura de santo com profano, acabam fazendo isso. Vamos ver um pouquinho aqui, é curtinho, só para a gente ter uma ideia aqui das coisas que estão acontecendo. Eu tirei o áudio porque está em inglês, só para vocês verem como é que é. Isso era o que estava acontecendo com Sansão. Micagem, gesticular, ou seja, uma tremenda uma palhaçada, tá? E isso aqui é nos Estados Unidos, tá? E isso também, isso que está acontecendo aqui, também acontece no Brasil também. E acontece em qualquer lugar do mundo, através desse movimento cristianismo, pentecostal, seja lá o que for o nome que quiser chamar, tá? De novo, a ideia não é de deboche, a ideia não é de estar humilhando, porque quem está fazendo isso são pessoas que creem que isso é algo que honra o Eterno, tá? Olha só, uma tremenda, uma palhaçada, um show de deboche, sem falar nas línguas, sem falar no retetê, no pula-pula, nas adivinhações, a unção do riso, da gargalhada, do pula-pula, do grita-grita, isso tudo. E agora chega para esse povo e fala para eles a respeito de Torá, condena eles a respeito, mostra biblicamente isso que eles estão fazendo. A falta de respeito. Por isso que o Eterno fala para o povo de Israel, não se misture com o povo, não faça as abominações que os gentios fazem. O povo judeu não precisa de ajuda de ninguém para praticar abominação. Mas o povo de Israel sempre teve esse infortúnio de imitar as nações. E acabam virando realmente um show, uma palhaçada. Isso. E é um culto evangélico, onde Jesus é adorado, lá o Jesus é Deus, lá é o Deus peixe, cultua a virgem, cultua toda essa loucura que nós estamos realmente vivendo nos últimos dias, meus queridos. Tá? Deixa eu colocar só mais um exemplo aqui. Vamos ver se a gente acha algo a nível brasileiro, né? Ó, olha só. Olha esse nome desse vídeo, tá? Não vou nem colocar, mas olha só. Bizarrices Gospels. Top 5 atos proféticos bizarros. As coisas que as pessoas inventam, tá? Olha esse aqui. Pastor funkeiro, tá? Olha o título. Pastor funkeiro, muito engraçado. Acabou virando motivo realmente de palhaçada. Virou uma palhaçada. Tá? Virou motivo de bagunça mesmo. Tá? Estou condenando o cristianismo? Sim, estou condenando isso que o cristianismo faz. Olha só, olha a loucura. Olha a loucura disso. Onde vai parar isso? Então a mesma coisa estava acontecendo com Sansão. Pronto, acho que não precisa, acho que deu para entender a ideia, né? Bom, vamos pegar esse aqui é 1 minutinho só. Olha lá. Isto foi a coisa mais bizarra que eu já vi dentro da minha igreja. Onde vai parar isso? Isso só vai parar na vinda do Messias. Esse aqui chega a ser engraçado. Ah, você está blasfemando contra o Espírito. Tá, então deixa aí, eu dou conta com o Eterno, tá? Antes que os defensores dessa loucura comecem olha só, manifestações estranhas dentro da igreja. E você vê que é um povo que está sinceramente buscando o Eterno, mas estão sendo sinceramente enganados pelos líderes. Entendeu? E tudo é no mistério, é tudo no ocultismo. Olha só. Aonde vai parar isso? Aí chega para esse homem que está falando isso, vai falar com ele alguma coisa de Torá. Você vai ver esse homem pular na sua garganta.
E os que estão vindo para a Torá, que eram disso, abandonaram isso. Abandonaram essas línguas estranhas, abandonaram essas loucuras, e não praticam mais isso. Estão praticando a Torá, porque isso não vai edificar a vida de ninguém, não edifica nem a vida dele. Bom, tá bom. Deixa eu fechar aqui. Então agora eu vou colocar uma posição em relação do que o que estava acontecendo com Sansão nesse exato momento em relação ao Mashiach, tá? Agora vamos falar algo bonito aqui. De novo, me perdoa se alguém ficou chateado a respeito disso, mas é necessário essas coisas, tá? Vamos agora examinar, né, o nome de Sansão. Olha que interessante. Temos aqui o nome dele em hebraico, Shinshon, né? Temos aqui a tábua, né, a tabela, né, de referência que nós vamos fazer aqui é uma referência de como examinar o nome dele no paleo hebraico, tá? Eu queria achar um programa que eu pudesse digitar e as letras aparecerem no paleo hebraico. Ia ser assim, tremendo, né? Então temos o que nós entendemos que é Getsemane, um lugar de pressão, pressionado. O Mashiach está sendo pressionado, só que o Mashiach vai produzir, nessa pressão ele vai produzir um óleo, tá? Vai produzir o azeite. O Sansão, acorrentado entre as duas colunas, ele também está sendo pressionado ali. Ele está cego, né? Acorrentado, tá? E vamos prestar atenção nessa posição dos braços dele. Então vamos analisar o nome dele, né? Então temos aqui um Shin, um Men, um Shin. Nós fizemos um estudo tremendo falando sobre a letra Men, né? Temos um Vav e temos um Nun. Então vamos analisar o nome dele aqui. Então você vem aqui, por exemplo, você procura a letra Shin, né? Que significa comer, né? Consumir e destruir, tá? Isso que significa a letra Shin. Vamos lá, o Men, água, tá? Pode ser associado a nações, água, a palavra do Eterno, e algo caótico, tá? Sabe quando o mar tá turbulento? Tá vendo como ela está representada assim por essas ondas aqui, né? O Shin de novo, né? Tá aqui. Algo que está sendo consumido. O que o Mashiach falou na cruz do madeiro? Está consumido. Está completo. Tem até uma palavra bonita em hebraico, em grego, que é telassossites, algo assim, tá? E, então temos aqui, no próprio nome do Sansão, está representando a forma como ele ia morrer. Pressionado entre dois pilares, sendo consumido numa situação caótica, né, de caos. Agora vamos ver o que o Vav representa, né? Tá aqui o Vav, cadê? Aqui, o Vav significa algo que está sendo pregado. Olha que interessante isso. Pregado, amarrado. Quando você finca algo no chão, quando você prega, por exemplo, olha que interessante aqui, ó. E só isso aqui já dá um estudo tremendo sobre o Mashiach, né? Por exemplo, temos aqui um homem aqui pregando o quê? Uma mezuzá na porta, né? O Mashiach é essa mezuzá, que representa o quê? Os mandamentos. Tá vendo aqui? Você pega, prende, você prega literalmente ela na porta, né? Então ele está aqui preso, ele está amarrado, ele está literalmente pregado entre essas duas colunas, correto? E vamos ver o Nun. O que significa a letra Nun? Está associado com a semente, tá? Uma semente, até mesmo algo com um peixe, tá? Olha que interessante, o Mashiach falou que vocês serão o quê? Pescadores de peixes, né? Associando homens a peixes. Tá, eu vou repetir. Vou repetir com calma, devagarinho. Então, vamos lá. O Nun está associado com espermatozoide. O que o espermatozoide faz? Ele floresce, traz vida, né?
O que o peixe faz está associado também com vida em abundância, né? Atividade, vida, né? Então, veja bem, olha o que vai acontecer com o nosso amigo Sansão. Olha o que vai produzir aqui. Quer ver? Olha que interessante. Espera aí. Enquanto isso, eu vou voltar e vou explicar de novo para ficar bem claro isso aí, tá? Achem para mim, acho que está em Atos, que fala quantos que converteram em Atos 2. Por favor, alguém pode achar o texto para mim? Eu vou voltar e explicar de novo. Para quem não sabe, o pailo hebraico é uma forma antiga do hebraico. Esse pailo, essa linguagem moderna aqui, ela é literalmente oriunda da pós-cativeiro babilônico, tá? Essa forma quadrada. Eu não estou falando do som das letras, eu estou falando da forma que se escreve. O pailo hebraico ele tem uma definição muito mais afinada, tá? Muito mais definida, tá? Então, olha só. O nome Sinchão, o nome Sansão, está associado também com o sol, tá? Só que o nome dele no pailo hebraico está descrevendo como ele iria morrer, a forma que ele iria morrer. E a forma que ele morre está associado como o Mashiach iria morrer. Estamos entendendo? Então vamos lá de novo. O Shin significa destruir, destruído ou consumido. O Mashiach no Madeiro falou, está consumido, tá? O Men, a letra Men significa caos ou água, né? E de novo temos aqui o outro Shin. No jardim do Getsemane, o Mashiach está sendo pressionado. O Sansão está sendo pressionado entre duas colunas. Caos. Não tem para onde escapar. O Mashiach também não tem para onde escapar. Tá? E o desejo dele era escapar, porque era humano, ninguém quer morrer. Porém, o que ele fala? Eu dou a minha vida. E você vai ver Sansão também fazendo o que o Mashiach faz. Ele doa a vida dele em pró do eterno. Tá? Não é suicídio, não, tá? Então, olha que interessante. Temos aqui a letra Nun, que significa semente, significa também espermatozoide, ela é literalmente representada por um espermatozoide. Agora, minha pergunta é, como é que os antigos conectaram o pailo hebraico Nun com o espermatozoide, sendo que para você ver um espermatozoide, você precisa de um microscópio. E o desenho, literalmente, direitinho, de um espermatozoide. Tá? Eu acho que eu não preciso nem mostrar isso, né? Que um espermatozoide é exatamente essa cobrinha com a cabecinha mais grande, né? E a letra Vav representa algo que está sendo pregado na madeira, no madeiro, ou amarrado. Estão entendendo? Alguém daqui do Facebook, perdão, Facebook não entendeu? Alguém está com uma dúvida? Entenderam que o paizinho está explicando? Ou seja, em outras palavras, o nome dele significa isso. Pressionado entre dois pilares. Deixa eu voltar aqui. Pressionado entre dois pilares, firmado com uma promessa, apesar do caos, o Salvador no mundo, no madeiro, e morreu. Os apóstolos pensando, acabou tudo. O cara morreu. Então, qual é vamos dizer, a transliteração dele para o nome dele em português? Do Sinchão, Sansão. Pressionado entre dois pilares, firmado na promessa e produzindo vida, e produzindo frutos. Qual o fruto que ele vai produzir? Vamos lá. Vamos lá aqui agora. Vamos associar. Vamos lá. Com o coração cheio de alegria, gritavam, tragam Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem, que o guiava pela mão, ponha-me aonde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo. Olha que interessante.
Que templo? O templo da anarquia, o templo da Babilônia, o templo de Dagon, aonde estão debochando de uma figura que representa o Mashiach. Estão entendendo, meus queridos? O templo que tem lá, que estão cultuando, se divertindo, fazendo palhaçada com o Messias de Israel. O templo de Dagon é representado ao cristianismo de hoje. Aonde tem o que? A palhaçada gospel. A invenção gospel. A unção do riso, do retetê, do pula-pula, do grita-grita. Ah, Bill, mas a minha igreja batista nós não fazemos nada disso. Fazem através de uma outra forma. Fazem através do estudo. Humilham o Messias quando você perverte, quando você fala, quando um pastor batista ou pentecostal, seja lá qual for a denominação, sobe no púlpito e perverte o que o Mashiach disse. É a mesma coisa. Então tem um movimento pentecostal que faz essa loucura, mas na Batista também faz uma loucura também, só que é uma loucura mais nobre. É impercebível, porque os intelectuais, nós somos batistas. Aqui não tem o retetê. Nós somos adventistas, aqui não tem retetê. Tem outro retetê, o retetê anárquico, teológico, que não conseguem ou não querem entender realmente o que as escrituras estão dizendo. Sansão disse ao jovem, que o guiava pela mão, ponha-me aonde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie neles. Homens e mulheres lotavam o templo, igual às igrejas de hoje. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo. Tá? Vamos parar aqui um pouquinho, vamos olhar aqui. Vamos para Atos 11. Atos 11, 21. Tá, deixa eu soltar aqui. Tem um discurso de Pedro. Ó, Pedro explica perante a igreja, né? Não era a igreja dos judeus, né? Aí ele vai dando todo aquele relato, né? Etc e tal. E olha que interessante, quando chega no 21, né? A mão do Eterno estava com eles e muitos creram se converteram ao Eterno. Tem uma... não é, acho que não era bem esse o texto, eu lembrei que agora. Tem uma passagem que fala que eram 3.000 os que converteram. Eu acho que está em Atos 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Atos 2. Nossa, até me assustei. Ok. Obrigado. Atos 2. Atos 2, 41. Muito bem. Obrigado. Atos 2, 41. Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui. Olha aqui. Vamos voltar um pouquinho. Pedro respondeu, arrependam-se a cada um de vocês e sejam batizados e imergidos. Perdão. Deixa eu gravar aqui, que eu quero colocar isso lá no grupo. Tá difícil. Deixa eu colocar lá no YouTube. Vamos lá. Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês sejam imergidos em nome de Yeshua para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Pois a promessa é para vocês, lembrando que isso aqui é uma festa, né? Que no cristianismo é chamada de Pentecostes, né? Mas não é bem Pentecostes, festa pentecostal, porque nenhum Pentecostes sabe o que significa isso. Isso aqui é a festa de Shavuot, a entrega da Torá, tá? Para a gente saber entender isso direitinho, tá? Então, quem estava nessa festa não era gentil, era o povo do Eterno, tá? Os judeus. Arrependam-se e cada um de vocês sejam imergido em nome de Yeshua para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Ruach HaKodesh, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Elohim, chamar.
Ó, tá vendo? Quer dizer que existe um chamado, né? Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Alguma coisa mudou em relação ao de ontem e hoje, né? Os que acreditaram a mensagem foram imergidos e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Então temos aqui em Sansão 3.000 morrendo e temos aqui 3.000 sendo ressuscitados da morte espiritual, né? Interessante essa posição dele falar, né, de salve-se dessa geração corrompida, né? Uau! Por que ele não falou salve-se do inferno, né? Bom, vamos avançando. A Sheila deu um link aqui, vamos ver. Vamos ver o que... parece que é uma escavação, é isso? É um artigo que está falando que parece que acharam o remanescente. Explicando aqui, ó. Deixa eu salvar essa foto aqui, que assim a gente consegue ver melhor aqui. Vamos ver. Peraí. Clicar aqui que a gente consegue ver melhor. Explicando como é que era o templo do Dagon. Ó. Parece que é isso, né? Então tá aqui seria o pilar, o teto, tinha gente no teto, né? Segundo o relato. Vamos ver o artigo aqui. A reconstrução, tá? Só um detalhe aqui, tá? Existia mais de um templo, tá? Para quem não sabe, tá? Um em Gaza e um outro Asdod, não é isso? Aqui é o... então, esse aqui é exatamente o local, olha que interessante, né? Tá vendo? Você cava em Israel e você acha coisas bíblicas. Interessante isso. Muito bom. Bom, vamos lá. Vamos voltar para o nosso amigo Sansão. Olha a história dele. Vamos lá, né? Então, veja bem, meus amigos. Eu olho, por exemplo, no livro de Atos e vejo uma Keilah forte que orava e se juntavam e eram unidos e que oravam e morto era ressuscitado, enfermo. Onde que está o poder da igreja de hoje? Eu não estou falando que eu não creio em milagre, porque eu já vi milagres na minha frente de coisas tremendas que o Eterno fez. Eu já falei sobre um testemunho que eu tenho em relação a um evento que aconteceu comigo, que o meu motor estava fundindo e eu orei para o Jesus e o Jesus restaurou o motor e eu andei 700 milhas com o motor fundido na estrada. Mas onde que está esse poder? O que aconteceu? Será que por causa do abandono da Torá, esse poder também se foi? E a igreja ficou fraca, medíocre, oprimida? Né? O que mais tem é crente oprimido. Sabe qual é a resposta disso? É que a igreja vai receber um outro espírito. Olha o que está falando em Atos 5. Lá no 34. Olha só. Perdão, no 32. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes ao Eterno do que homem. Uau! Mas por que a igreja não quer obedecer ao Eterno e obedece a homens? Por que a igreja obedece o concílio que foi estabelecido por homens lá atrás, mas não quer obedecer ao Eterno? Os deuses nossos antepassados, recitou Yeshua, a quem os senhores o mataram, suspendendo no madeiro. O Eterno o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Ruach HaKodesh, que o Eterno concedeu aos que lhe obedecem. Então o Ruach HaKodesh vem para quem obedece? Mas tem um Ruach HaKodesh andando por aí que não precisa obedecer nada. Que a evidência, o sinal que você recebeu o batismo do Espírito Santo é você pular, gritar e falar em línguas. Não é obedecer à Torá. Não é guardar os mandamentos. Esse sinal aí não presta. Não existe. Completamente ao contrário. Olha, fulano está cheio do Espírito. Cheio do Espírito de engano, né? Vamos lá.
Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, ou seja, participando do circo, né? Que os divertia. E Sansão orou ao Eterno, ao Soberano. Lembra que o Mashiach também, no meio daquela pressão no madeiro, também fez uma oração ao Eterno? E Sansão orou ao Eterno, ó Soberano Elohim, lembra-te de mim, ó Elohim, te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda da outra. Quando ele faz isso, qual é o símbolo que ele vai formar aqui? Deixa eu mostrar aqui. Só um minuto. Vamos lá. Tá vendo aqui? Não está formando aqui uma cruz, que seria o símbolo. Tá? Ah, não, Bill, não foi uma cruz. Não é isso que eu estou falando. Tá? Não é isso. Mas no contemporâneo, né? Temos aqui o Mashiach no meio dessas 2 colunas, que seria lá o ladrão lá, né? Sendo apertado, comprimido, ou seja, querendo ou não, o Mashiach e Sansão fizeram o mesmo sinal aqui. Essa pressão de estar sendo os 2 literalmente entreguem à morte, né? Vamos lá. Uma outra foto aqui. Essa foto aqui é literalmente um monumento à Sansão, né? Lá em Israel, na cidade de Asdod, tá? E aqui no pé dele tem uma tesoura, tá? Mostrando, não deixe, olha o sinal, não deixe fazerem tua cabeça, né? Não deixe teu pastor, teu líder religioso cortar você do império do Eterno, por vaidade, tá? Por vaidade religiosa, de você pertencer, eu pertenço ao ministério e tal. Tem um rapaz no nosso meio, você fala com ele, não, eu sou do adventista do ministério Ellen White. Olha que loucura. Ele não é filho do Eterno, ele não pertence ao Mashiach, né? Eu sou da... Então, a pessoa tem a vaidade de se identificar com o ministério, né? Então, olha que interessante. Então, Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E nós vamos ver também o Mashiach fazendo algo bem parecido também. Porque com a morte dele, ele vai produzir muito mais vida do que com ele mesmo vivo. O Mashiach falou assim, se o grão de areia, se o grão, no caso aqui, de trigo, né, ou de um milho, se ele não cair na terra e se ele não morrer, se alguém puder achar onde está esse texto, né, que ele falou isso, né, não produz vida. Então temos aqui essa casquinha, né, do grão, né, que ela é dura do lado externo, né, e ela está protegida, né, por essa casca, né, porque o grão em si está aqui dentro. E esse grão, quando ele cai na terra e morre, o que vai acontecer? Ele vai produzir mais milhos, consequentemente, mais frutos e, consequentemente, mais sementes. Porque o fruto, a função do fruto é produzir semente. E a função da semente é produzir frutos. Os dois têm que dar junto. Se o Mashiach não morresse, ele não ia produzir o fruto que ele está produzindo hoje, há 2.000 anos. Faz 2.000 anos que esse homem morreu e ressuscitou.
e continua dando fruto. Por que a história não morreu? Às vezes alguém fala, por que você crê nele? Porque ele apareceu para mim. Vamos dar uma olhada, João 12, 24, rapidamente. Está lá o texto, onde ele fala essas palavras, né? Vamos lá. Ó. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuar sendo ele só. O Mashiach, ele vivo, ele está sozinho. É ele mais 12. O Mashiach morre, o espírito do Mashiach consegue fazer o quê? Alcançar, através da transmissão desse estudo, por exemplo, centenas de milhares de pessoas, se assim ele desejar. Se ele tivesse morto, se ele tivesse vivo ainda, morrendo lá em Israel, vivendo até hoje lá numa casinha, tal, com 12, 13 discípulos, está entendendo como é que é tremendo isso? Mas se morrer, dará muito fruto. Por isso que também nós, quando morremos também, nós damos muito fruto também. Quando ele fala, se você não negar a si mesmo, que é para nós pegar a sua cruz, tá? A cruz, vamos dizer assim, a estaca de execução, não deixa de ser uma árvore, correto? Eu não creio que ele foi executado numa árvore de bronze ou numa cruz metálica, né? Foi no madeiro. Paulo fala em Romanos 11 do enxerto, né? Olha que interessante isso aqui, ó. Paulo fala do remanescente de Israel, dos ramos enxertados, né? Então, olha que interessante. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficasse caído de maneira alguma? Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude, ou seja, quando a Israel da diáspora começa a voltar-se para o Mashiach, voltar-se para a Torá, que é o que nós estamos fazendo hoje. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Mas será que Paulo poderia causar ciúmes no povo judeu, militando contra a Torá? Absolutamente não. Que o gentio acha que vai causar ciúmes no povo judeu, crendo em Jesus e pregando contra a Torá. Loucura. Pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo. E o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se a santa parte da massa é oferecida como primeiros frutos, falando do Mashiach, toda a massa também é. Qual é a massa que o Mashiach pertence? Casa de Judá. Hebreu, israelita. Se a santa parte da massa é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados, não foram. A árvore não foi derrubada, meus queridos. A oliveira verdadeira ainda existe. Só que nós somos enxertados nos ambugeiros. Nós não fomos enxertados em Israel, fomos enxertados em Roma. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivado, não se glorie contra esses ramos. Se eu fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permaneça pela fé, firme, fiel. Não se orgulhe, mas tema, pois se o Eterno não poupou os homens naturais, também não poupará você. Olha que interessante isso. O Mashiach fala que se a oliveira não produz fruto, é cortada. O cristianismo está cortado, meus queridos. E vai cada vez ficar mais louco.
Mas, querendo ou não, o cristianismo está fazendo algo que nós não conseguimos fazer. O cristianismo tem bilhões de dólares para gastar todo ano com evangelização. Deixa o cristianismo pescar os peixes e o Eterno vai trazer esses peixes bons que tem chamado para nós, para ouvir algo mais limpo, algo mais sano. Eu não sou contra o que o cristianismo faz. Deixa a loucura, porque nessa loucura vai vir um doido, vai cair nessa rede, um bom vai cair nessa rede, um peixe bom vai cair nessa rede. E assim como nós caímos também, estamos procurando dar frutos. Alguém pode me achar aquele texto onde fala pegue sua cruz e venha após mim? Alguém pode me achar esse texto, por favor? Então, olha só. O Mashiach, o texto onde fala que quem não se negar a si mesmo não pode vir após ele. Ele diz assim, pegue sua cruz e venha após mim. Mateus 10, 38. Vamos dar uma olhada lá, então. Mateus 10, 38. Vamos lá. E quem não tomar a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ok? Temos aí várias possibilidades de entendimento a respeito disso, tá? E eu vou falar o que eu entendi essa semana a respeito disso, tá? Aliás, essa manhã. Então temos aqui a oliveira verdadeira. Paulo está falando de um enxerto, né? Paulo está falando sobre um enxerto lá em Romanos 11. Então vamos ver se eu consigo entender isso aqui, tá? Então temos aqui, vamos pegar um exemplo aqui. Temos aqui uma outra oliveira, tá? Faz conta que essa aqui é uma oliveira de gentios e essa aqui é a oliveira de Israel. As duas são oliveiras, porém diferentes, mas não deixa de ser oliveira, tá? O Mashiach fala o seguinte, o que ele está falando? E quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. O que o Mashiach está falando é o seguinte, pega a sua oliveira, seja lá onde é que ela esteja plantada, e se junte à minha oliveira. E as duas vão ser uma só oliveira. Você é enxertada aqui. Como você é uma oliveira contaminada, você vai ser enxertada num galho aqui. Essa raiz é cortada e você vai começar a receber seiva dessa oliveira. Porque, por exemplo, aonde que está, por exemplo, geneticamente falando, se o cristianismo realmente é uma religião oriunda do movimento que começou há 2000 anos atrás, aonde que está, por exemplo, a informação genética de árvore de Natal, por exemplo, na festa de Sukkot, por exemplo. Aonde que está a festa, informação genética da festa junina na festa de Sukkot? Aonde que está, por exemplo, informação genética na festa de Pessa, em relação à festa pascal cristã, que tem porco, que tem coelho, que tem olho de chocolate, e é numa data errada. Segundo Gênesis 2, cada um tem que produzir de acordo com a sua espécie e semente. Então, se o cristianismo verdadeiramente está plantado no Messias, como eles dizem que está, eu tinha que ver pelo menos duas árvores bem semelhantes, mas não, estamos vendo completamente diferente. O fruto está completamente diferente. Então, não existe informação genética da religião do cristianismo no Novo Testamento e muito menos no Tanakh. E da onde que veio isso? Veio porque abandonou. O cristianismo literalmente fez isso. Lá para o ano 300 e pouco, foi literalmente, cada ano que passado, foram se afastando da oliveira verdadeira. Se afastaram tanto que não reconhece essa como sendo a oliveira verdadeira, e a oliveira verdadeira agora somos nós. E se essa oliveira aqui quiser
converter, quiser aceitar o Messias, ela tem que deixar de ser verdadeira e ser enxertada aqui. Às vezes eu brinco, né? Quando eu estou conversando com algum pastor, né? Que às vezes eu me apresento como um judeu ortodoxo e falo que não creio em Jesus, e realmente nós não cremos em Jesus do cristianismo, né? Cremos no Jesus da Bíblia, mas do cristianismo não. Então a ideia deles é me ganhar para eu abandonar a oliveira verdadeira, que seria a Torá. E o engraçado é que a Torá ela está enrolada, né, no que chama de Eitz Haim, que significa árvore da vida, né? Lá em Apocalipse fala-se de uma árvore da vida que vai dar frutos para a vida eterna, se você comer desse fruto. Então eles querem que você abandone isso aqui. Teologicamente eles falam o quê? Você tem que escolher ou entre graça ou lei, ou entre Moisés ou Jesus, os dois não, e nunca esse pensamento passou por nenhum dos apóstolos, por nenhum dos líderes da igreja do primeiro século. Então, literalmente, essa aqui roubou a identidade dessa, que é justamente o que acontece entre Esaú e Jacó. Jacó, no passado, se fez passar por Esaú, e Esaú hoje se faz passar por Jacó, meus queridos. Tudo isso, o Eterno não está lá arrancando os cabelos. Olha o que virou o cristianismo. Olha a bagunça que virou o judaísmo. Tudo isso, não digo que é plano dele, mas ele não foi pego de surpresa. Então, o que nós estamos fazendo hoje, estamos fazendo o caminho de volta. Largamos lá da oliveira falsa e estamos cada vez mais se aproximando da oliveira verdadeira. Não estou falando de aproximar do judaísmo, estou falando da oliveira verdadeira. E nós estamos aqui sendo enxertados. Eu, no meu caso, estou sendo reenxertado. Outros que não eram hebreus estão sendo enxertados da oliveira verdadeira. E assim por diante. Porque o Eterno tem que restaurar, né, a casa de Israel. Tem que restaurar o povo do Eterno. Se eu não me engano, acho que está em Jeremias, já estou quase acabando. Jeremias 16, né? Texto assim, bem interessante sobre Techuvá, tá? Onde fala desse retorno, tá? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Jeremias 6,16 diz assim. Olha lá. Olha que lindo isso. Ponham-se, assim diz o Eterno, ponham-se, coloque-se você em uma encruzilhada. Uma encruzilhada significa que você está andando num caminho e agora você vai ter que tomar uma opção. Ou você vai para a esquerda ou vai para a direita, porque esse caminho mais acabou, não tem mais como se seguir em diante. É necessário você escolher um caminho. Esse mesmo caminho foi colocado diante de Josué. E o que ele disse? Eu e a minha casa serviremos o Eterno. Ele não foi fazer um grupinho para fazer um baixo-assinado, para fazer uma votação. Ele votou pela família dele. Eu e a minha casa, ou seja, quem estiver debaixo do teto da minha casa, serviremos ao Eterno. E olhem. Olhar o quê? O que é para olhar? E perguntem pelos caminhos antigos, mas de um novo caminho que Jesus estabeleceu, viu? Jesus não estabeleceu caminho nenhum novo, porque a proposta do Mashiach é Techuvá. Pergunte pelo bom caminho, sigam-no e o acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, preste atenção ao som do shofar. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia. O que acontecerá a eles? Ouçam, ó terra, trarei desgraça sobre esse povo. Ou seja, Jeremias tem um chamado profético para a nação de Israel antes da destruição do segundo templo de Techuvá. E onde que nós conseguimos achar essa palavra Techuvá? As primeiras vezes que essa palavra Techuvá aparece, sabe aonde? Se eu não me engano, olha que interessante. Eu estava dando uma olhada hoje cedo a respeito disso e realmente eu fiquei bem assim
assim, impressionado, né, de o que é o verdadeiro sentido de Techuvá, porque até hoje esse sentido de Techuvá está acabando assim, se perdendo nisso, tá? Olha só, deixa eu ver uma olhada aqui. Não, perdão, acho que não é aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente, acho que eu olhei no lugar errado, só um minuto. Então é o seguinte, antes disso, fala o seguinte, eu vou terminar de ler isso aqui, para a gente poder ir avançando. Acha para mim onde que está escrito em Gênesis, que fala que do pó da terra você veio e do pó da terra você vai retornar. Alguém pode achar isso para mim? Eu vou fechar aqui com os Juízes, tá? E olha só. Por favor, ache aí para mim. Ao pó da terra você veio, ao pó da terra você vai retornar. Vamos voltar para a Sansão. Foram então os seus irmãos. Olha que essa parte aqui é bem interessante, tá? Olha só. Que eu morra com os filisteus, em seguida ele os empurrou com toda a força e o templo desabou, ou seja, imagina um estrondo, né? E quando Machia morreu também, houve, né? Um estrondo, houve um terremoto, né? Algo assim, ficou escuro, né? O dia se tornou luz, ficou algo assim, perdão, o dia se tornou em trevas, né? Algo ficou assim bem um sinal assim de terror, né? Vamos assim dizer, né? Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Porém, então os seus irmãos e toda a sua família de seu pai, para buscá-lo, trouxeram-no e... Perdão, vou ler de novo. 31. Porém, então, os seus irmãos e toda a sua família de seu pai, para buscá-lo, trouxeram e o sepultaram entre Zorá e Astol. No túmulo de Manoá, seu pai, Sansão liderou Israel durante 20 anos. Olha que interessante. Eu estava vendo um comentário rabínico, eu achei bem interessante essa história, né? Porque tem uma conexão aqui, existe uma acusação, né, que vai acabar surgindo mais tarde, né? E eu achei bem interessante essa história, né? Deixa eu achar aqui rapidinho, tá em Levíticos, perdão, Mateus, né? Olha que interessante isso aqui. Mateus 28, acho que é 28, 27, deixa eu ver aqui. A gente vai ver aqui uma conexão que o Talmud fez com essa história de Sansão e eu achei assim bem interessante. Vamos lá. Suicídio de Judas, Pilatos, Barrabás, tal, coroa de espinho, crucificação. Espera um pouquinho. Sepultamento. Agora os. Ok. Olha, interessante. Então temos aqui, no meio daqueles destroços, né? A família de Sansão vai lá e tira o corpo dele e sepultaram ele, tá? O que acontece? Porque ele não destruiu todos os filisteus, né? Os filisteus voltam lá e começam a limpar, tirar os destroços, aquela coisa toda, e não acharam o corpo de Sansão, tá? E o que aconteceu? Começou a rolar uma lenda de que Sansão teria ressuscitado. Olha que loucura isso, meus queridos. Começou a rolar uma lenda que Sansão teria ressuscitado e ele andava nas montanhas de Gaza, nas colinas de Gaza, patrulhando, tá? E esse bochicho começou a rolar, essa história durou mais de 20 anos. Ou seja, Sansão liderou Israel durante 20 anos, e por mais 20 anos, tá? Um total de 40, os filisteus morriam de medo de Sansão, porque eles achavam que ele ressuscitou e ele andava tipo nas colinas daquela área, daquela região, e andava patrulhando assim, tipo assim, de olho, como se fosse assim, né, um guardião de Israel, né? E essa lenda rolou, né? Ficou assim por mais ou menos uns 20 anos a mais.
que eles estavam crendo nessa história, né? E olha que interessante aqui, olha o que falaram aqui, ó, em relação à conexão com o Mashiach, né? No dia seguinte, isto é, no Shabat, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Olha só. Engraçado que os autores do Novo Testamento não tiveram medo de esconder essa informação, porque uma das acusações do judaísmo é justamente essa, que realmente ele não ressuscitou. Então surgiu lá no passado uma lenda que Sansão teria ressuscitado. O que o judaísmo também diz que é uma lenda. Mas peraí, uma lenda de 2000 anos, e Sansão ficou mais 20 anos. Meus queridos, se o Jesus fosse uma lenda, eu teria sido o primeiro a saber. Porque para mim ele era uma lenda. Para mim Jesus e o Saci Pererê e a Mula Sem Cabeça era a mesma coisa. Só que aos meus 26 anos de idade, ele começou a aparecer, começou a se manifestar na minha vida, porque eu também comecei a buscar a verdade. E o levantar a mão e aceitar Jesus é apenas o começo de uma sementinha que é plantada no nosso coração, e com o passar do tempo, conforme essa semente é regada pela Torá, aí começa a dar fruto de verdade, porque até então nós estávamos simplesmente bebendo água suja, estavam contaminando nós com a semente do que seria, vamos dizer, a Bessorá, o evangelho da verdade, estava sendo contaminado com água de esgoto. E como nós subimos no topo da montanha, a Torá foi dada no topo da montanha, lá nós nos bebemos uma água energética, uma água limpa, sem contaminação. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então nós temos aqui uma coligação, né? Porque é isso que o judaísmo diz. Tá, mas cadê o corpo desse homem? Como é que os machão dos apóstolos que estavam morrendo de medo dos romanos foram lá enfrentar esses guardas para tomar o corpo dele? Então realmente não tem fundamento isso, tá? Porque se isso fosse verdade, os romanos teriam literalmente destroçado com toda a cidade até fazer o corpo desse homem aparecer. Inclusive tem um filme que foi feito recentemente aí sobre um guardião, um centurião, que passou por essa experiência. Eu esqueci o nome, se você puder passar o nome aí, que vale a pena ver esse filme, bem interessante, que seria uma perspectiva de um centurião em relação à ressurreição do Messias, tá? Que literalmente ele encontrou com o Messias que ele ajudou a cravar no madeiro, tá? Algo assim realmente tremendo. Bom, vamos lá agora pra gente, eu não ia falar sobre isso, mas já que estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito. O nome do filme literalmente chama-se Ressurreição. Tá? Vamos para Gênesis 3:19. Eu quero mostrar algo para vocês aqui. O que é realmente o conceito de Techuvá. Olha só. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Essa palavra volte aqui é shuv. Que é? Deixa eu ver se eu acho aqui no hebraico aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Visto que dele foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, um verdadeiro entendimento de se retornar, porque no conceito grego, quando fala de se arrepender, no grego, significa você mudar a direção, tá? Então você está indo a um abismo, aí você muda de direção. Mas que direção você deve ir? Porque, de acordo com o Jeremias 16, está falando para você perguntar. Está entendendo a diferença? Pergunte qual é o caminho que você deve seguir. Perguntar para quem? Para um cristão? Para um muçulmano? Não, perguntar para o povo do Eterno. Porque o povo do Eterno tem que fazer techuvá. Então, olha que interessante. Vamos aqui para o Bible Hub rapidinho, só quero mostrar isso, porque tem o que eu falo, está tudo conectado
com um ponto, né? De novo, essa ideia do cristianismo, que a Bíblia vai se autoanulando, isso é um absurdo, porque eu só vejo a Escritura cada vez mais se completando cada vez mais. Olha que interessante isso aqui, ó. Vamos ver essa palavra no hebraico. Tá? Aqui, ó. Shall you return? Vamos aqui ver o significado dela, tá? Shall, tá vendo? Olha um dos significados. Deixa eu traduzir aqui para o português. E você vai ver que está justamente associado com Atos 1:6, que perguntaram para Mashiach quando que ele ia restaurar Israel. Olha o significado dessa palavra, tá? Voltar atrás, novamente, respostas, respondeu, desviou, de volta novamente, de trazer, trazê-lo de volta, me trazer de volta, trazer-o de volta, trazê-los novamente, trazê-los de volta, trazê-los de volta, trazer de volta, trazer presentes, trazer algo nas costas, né? Trazendo a parte traseira, trouxe, levou novamente, trouxe de volta, me trouxe o novo, trouxe de volta, novamente, ligue, posterior, veio de novo, voltou, causa, certamente trazê-los de volta, convertido, iludidos, desistir, desenhar, enviar, desenhá-los de volta, elaborada, recuou, unidade, sempre que voltar, de retorno, recuperá-los, tá vendo? Recuperá-los também está associado à restauração, tá? De dar uma resposta, devolvê-lo, devolvê-las, dar a volta, vá na parte traseira, voltar, voltado, na verdade, tá vendo que é algo realmente tremendo, meus queridos. O significado dessa palavra, ou seja, techuvá, não significa você abandonar uma religião e converter para outra. É para voltar para o eterno. E de onde nós viemos? Olha aqui. O eterno está dando uma pista. Porque no cristianismo é muito comum você ser orientado a ler as escrituras a partir de João, né? Não leia, a Bíblia é muito grande, Bill. Começa a ler a partir de João. É isso que um pastor falou para mim, dentro de uma igreja, né? E o Eterno, como não é bobo, sabia que ia surgir um sistema religioso que ia implementar esse sistema, e o Eterno deixa uma pista para nós. Porém, é muito difícil você conseguir pegar isso, né? O cristianismo manda você ler a partir de João, do Evangelho de João. Porém, o que está escrito em João? No princípio era aquele que é a palavra, ou seja, está te dando uma pista. Não leia aqui, agora, mas vá para Gênesis. Volte, techuvá. Porque se você vai para Gênesis, porque vamos analisar aqui, vamos pegar o exemplo dessa senhora aqui, a nossa amiga Cida, que ficou na igreja há muitos anos. Se a Cida, no primeiro dia que ela estivesse indo numa igreja e ela estivesse lendo as escrituras a partir do princípio, ou seja, está aqui Gênesis, Êxodo, né, tal, lendo tudo. Vamos supor que ela começa a ler aqui, vai lendo, tal, tem a Torá, tem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, vai, ela leu tudo. Estudando, que lindo. Quando chega aqui em Mateus, quando chega em Marcos, o entendimento dela é todo baseado nisso que já foi exposto aqui atrás. Quando chega em Atos 15, ela vai entender perfeitamente que o gentio tem que ir para a Torá, porque não conhece a Torá. Romanos, quando ela entende o que Paulo está falando, ela vai entender esse problema, porque nunca passou na cabeça de Paulo que alguém iria estar lendo as cartinhas dele sem ter lido essas cartas antes. Esses documentos, nunca passou isso na cabeça dele. E aí que começa a bagunça. E aí começa, porque o cristianismo fala que crê em tudo isso, mas usa isso, esses livros aqui na frente, para perverter o entendimento aqui atrás. Então, por isso que o inimigo não quer que você comece pelo início, porque se você começar pelo início, você vai entender que o início não foi abolido no fim, como é o que o cristianismo ensina. Bom,
Se alguém quiser perguntar ou acrescentar alguma coisa, eu acho que deu para expor bastante coisa, né? Eu acho que deu para trazer um entendimento, né, do que é uma verdadeira techuvá, né? Verdadeira techuvá não é converter para religião alguma. Techuvá é se voltar ao eterno, né? Restauração. É exatamente isso que está no livro de Atos 1. Eu vou aqui rapidinho só para a gente poder entender, né? O Mashiach deixou um recado, né? Então, os que estavam reunidos lhe perguntou: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Porque se Israel foi abolida, esquecida, divorciada, né? Por que não falou, peraí, você não sabe que eu vim estabelecer uma nova igreja, uma nova religião, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas que usa a Bíblia para dar força à sua teologia? Bom, é isso aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Queira escrever aí na barrinha do lado aí? Não? Então, eu... Ok. O nosso amigo Lucas escreveu assim: diz o Eterno Elohim, nenhum estrangeiro incircunciso de coração e carne de todos os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel entrarão no meu santuário. Estamos perto do Eterno falar assim para os gentios: ok, vocês tiveram 2000 anos para entender. Agora eu vou começar a me voltar para a oliveira verdadeira e vou começar a trabalhar com ela, né? E vou restaurar o povo de Israel, porque isso é uma promessa, né? Que o Eterno tem para o povo de Israel, uma promessa de restauração ao povo, né? E isso vai se cumprir, querendo ou não, gritando ou não, chorando ou não. Então, que o Eterno abençoe todos vocês. Shalom Aleichem. Estaremos aí dando continuidade ao livro de Juízes. Até mais.